E aí, família Lucnos, Jonatas Rocha por aqui, e hoje muito feliz de receber aqui o meu pai, Gesildo Rocha. E eu queria falar com meu pai aqui hoje sobre algo que a gente está olhando para uma igreja e tudo aquilo que está acontecendo, a gente tem ficado muito feliz, porque fez parte da nossa família e a gente tem um enorme carinho por essa igreja, que é a Igreja Deus e Amor. E eu queria te perguntar então, pai, como você olha para essa igreja, qual a importância dessa igreja na sua vida e como que você conheceu o Evangelho através dessa igreja? Primeiramente, a paz do Senhor para todos, os nossos internautas que escuta, família Lucnos. Para mim, uma satisfação, é uma alegria poder comentar, falar a respeito desse tão grande ministério, o qual eu fiz parte. Me converti no ano de 1990, lá para o meio do ano mais ou menos. E vamos lá, bora lá para o vídeo. Eu acredito que tem muita coisa que vai servir para você que está do outro lado aí. Então você chegou na igreja em 1990 e ficou até quando e exerceu ali ministério? Como que foi essa caminhada aí na Igreja Deus e Amor? Muito bem, Jonas. Eu me converti em meados de 90, dos anos 90. Fiquei até 2001, né, o qual mudei de cidade. E a cidade a qual nós fomos, Mato Grosso, ali na Debrasa, não tinha Igreja Deus e Amor. E por esse motivo nós saímos desta igreja e fomos para a Igreja Assembleia de Deus, o qual estou até hoje ali, na Igreja Assembleia de Deus. Então o senhor ficou nessa igreja por 11 anos. Sim, foi 11 anos, né, eu tive uma grande experiência nessa igreja. Eu não conhecia nada do Evangelho, aprendi na Igreja Pentecostal Deus e Amor, devo muito à Igreja Pentecostal Deus e Amor, uma grande igreja. Já me perguntaram para mim, mas será que a Igreja Pentecostal Deus e Amor é uma seita? Eu confirmo que não é uma seita. A Igreja Deus e Amor é uma igreja verdadeira, uma igreja que leva um evangelho genuíno. Quero deixar bem claro isso aí para todos os irmãos, aqueles que nos assistem, que é uma igreja de Deus. Aprendi muito ali, eu me converti nessa igreja, né? Tem todos os princípios cristãos. Lógico, eu sei que na Igreja Deus e Amor existem alguns exageros. A gente vai conversando aqui, a gente vai explicando o que é esses exageros e como que está a igreja nos dias de hoje, né? A gente vai conversando aqui e vai, com certeza, tirando algumas dúvidas, né? E sobre exageros, assim, quais você poderia dizer que você viu e passou e que hoje você vê que mudou e apoia então essas mudanças? Bom, antes de responder, Jonatas, esta pergunta sua, eu quero ler aqui na Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Olha só o que está escrito. O meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. Se a gente pular alguns versículos, está escrito aqui no capítulo 6 e no versículo 3 do mesmo livro de Oséias, conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. A Igreja Deus e Amor, por um grande tempo, ela pecou nisso. Estabilizou. Era quase proibido fazer um estudo bíblico, né, uma escola bíblica, teológica, teologia não podia fazer. E isso aí foi algo que atrasou um pouco o ministério. Porém, o que eu tenho a dizer, hoje a gente viu que a mentalidade por parte da diretoria, ela mudou muito, né? Eu acompanho muito o programa Voz da Libertação e eu vejo isso, né? Eu vejo isso que foi implantado, Escola Teológica para os Obreiros, o EBO, que é o Estudo Bíblico para Obreiros. Isso é muito importante. E a Escola Bíblica Dominical, que não tinha e agora está tendo. Muito bom. E você teria algum caso assim, específico que aconteceu com você, desses exageros por falta de conhecimento da palavra? Bom, a respeito dos exageros, Jonas, que eu até me lembro, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, foi o meu casamento. Todos sabem que na cerimônia o pai da noiva leva a noiva até o altar e entrega para o noivo. Isso não aconteceu no meu casamento. Por quê? Porque o meu sogro, um presbítero da igreja, de outro ministério da Assembleia de Deus,
era um homem de Deus que eu conheci, ele tinha um bigode. Como a igreja não permite bigode, a Igreja Deus e Amor, não permitiu ele entrar com a noiva. E aí teve que chamar um ancião da igreja para fazer esse papel. E o meu sogro, que era o pai da noiva, não entrou com ela. Aí veja o tamanho desse erro, né? Que para mim foi um erro muito grande. Na época a gente acabou aceitando, né? Por falta, até mesmo por humildade da gente mesmo, simplicidade da gente, a gente acabou aceitando isso aí. Mas dentre este erro, teve outros erros, por exemplo, também, que a gente via lá, mulher, por exemplo, não podia usar saia jeans. O que tem a ver a saia, o tecido, está escrito alguma coisa na Bíblia que o tecido jeans não pode usar? Era algo que não podia também, é um exagero também, né? Usar saia, a mulher não poder usar saia jeans. Outro exagero, eu sei que até hoje eles não permitem, é o homem usar camisa vermelha, né? Por ser uma cor berrante, eles falavam. Porém, isso não está na Bíblia, né? É um exagero. Mas isso não significa que o ministério é ruim. Não, o ministério é muito bom, leva um evangelho sem heresias, mesmo podemos dizer, né? Que ofende a palavra de Deus. E é até engraçado quando eu vejo as fotos do seu casamento, pai, e eu vejo lá a entrada da mãe, tem um ancião lá que eu não conheço, que não faz parte da família por conta desse erro, né? Mas enfim, a gente apoia muitas mudanças que estão acontecendo, né? O que você poderia dizer para as pessoas que fazem parte da Igreja Deus Amor e que estão nos assistindo, para que também apoiem o movimento Regenere de jovens com o neto do Davi Miranda, né, a questão da escola teológica que eles estão implantando e sobre essas mudanças de ver a doutrina bíblica e não doutrinas criadas, né, até mesmo pelo ancião Davi Miranda, que já faleceu. Bom, a gente percebe, eu tenho acompanhado a Igreja Deus e Amor através do próprio programa Voz da Libertação, e após a morte do saudoso fundador da igreja, o Davi Miranda, houve algumas mudanças. E essas mudanças que estão acontecendo é para o bem da igreja. É para eliminar com esses erros teológicos. Porque a nossa ideia, a nossa visão está no campo das ideias. E algumas ideias que alguns obreiros tinham no passado, principalmente aqueles conservadores, eles eram muito radicais, né? Então a gente começa a observar, por exemplo, com o Ministério Regenere, que é liderado lá pelo neto do Davi Miranda, tem feito um grande trabalho na Igreja Pentecostal Deus e Amor, agregando muitos jovens espirituais. E a gente ouve o programa e a gente percebe pelos louvores, pela adoração, que são jovens, são pessoas realmente convertidas a Deus, né? Porém, existe ali vamos dizer assim, dois grupos, são os radicais, aqueles mais antigos, né? Que não concordam com esse trabalho. Mas eu quero dizer, pela palavra de Deus, que esse povo, assim, os mais radicais que não concordam com esse trabalho, que está sendo melhorado, podemos assim dizer, né, que observe bem a palavra de Deus, né, observe bem a palavra de Deus, que essas mudanças estão vindo para o bem da igreja, para o crescimento da igreja, né? É isso que fica essas palavras que eu posso falar sobre as mudanças da igreja. E a gente apoia, eu apoio totalmente, né, essas mudanças que estão tendo na igreja, né, para eliminar essas doutrinas não bíblicas que existia na Igreja Deus e Amor. Tá certo então, pai. Muito obrigado por essas palavras. A gente tentou aqui trazer luz a essa discussão que está acontecendo ali. Como você disse, dois grupos, né? Um grupo que não aceita as mudanças e outro grupo que está dizendo não, as mudanças são bíblicas, são boas e a gente vai aderir. Então nós apoiamos aqui nesse vídeo as mudanças que estão acontecendo. Temos imenso carinho por essa igreja. Então a gente quis aqui trazer
clareza bíblica e também histórica. Meu pai, por muito tempo, fez parte dessa igreja, eu também, mas eu era pequeno, e ele teve até reuniões com o próprio Davi Miranda, então ele conhece daquilo que está falando e está tentando jogar luz na discussão, no problema, para que a gente possa caminhar junto, que as igrejas possam estar em unidade, esperando o retorno do nosso Senhor. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Se tem alguém que você conhece da Deus Amor, manda esse vídeo para ele. Que Deus te abençoe e você é uma candeia. Valeu, Pai. Tamo junto. Obrigado, John. Deus abençoe.